Igreja Missionária, Fogo do Espírito Santo, Monte das Oliveiras, que a paz do Senhor Jesus seja concebida a todos, que todos façam parte dessa palavra, que venha se alimentar do Espírito Santo. Aqui está o pastor Jacó mais uma vez, para levar a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje, igreja, nós vamos falar de uma palavra muito bonita, a cura dos 10 leprosos, né? Lá em Lucas, entendeu? Lá no capítulo 17, fala sobre os 10 leprosos. E essa palavra nós vamos semeá-la para que você entenda o que quer dizer 10 leprosos, né? Onde eles pediram para que Jesus fizesse, não é, a purificação do seu corpo pelo sofrimento que aqueles 10 homens estavam passando. E dali a eles a ver o mestre passando, eles pediram e se ajoelharam, prostrando o seu rosto em terra, e pediu que Jesus curasse-lhe. Muito bacana essa passagem. Também eu peço esclarecidamente, com amor, com carinho, com reverência, que todos assinem esse canal, dê um like, leve esse canal, leve essa história mais adiante, para que todos sejam também, né, beneficiados pelo amor que você tem, por você semear também. Você, quando assinar, você diga: Senhor, estou assinando esse canal para que meu irmão, aquele que não tem condições, venha ouvir essa palavra, e que o Senhor está vendo que eu estou também fazendo bem ao meu próximo. Que Deus também vai semear amor e reverência na sua vida, e que todos fiquem na graça do Senhor nosso Deus. Assinem e não tenha medo. Aquilo que você faz para Deus é uma semente boa que você está semeando, entendeu? Nunca vai faltar, né, a colheita boa na sua vida, na sua casa. Fiquem todos na graça de Deus, e vamos agora na palavra do médico e evangelista Lucas, no capítulo 17, versículo 11, fala sobre a cura dos 10 leprosos. Então vamos ler para a gente entender cientificamente o que quer dizer 10 leprosos. Porque muitas vezes, igreja, o pregador, ele passa o tempo inteiro sussurrando, ele falando sem ter direção nenhuma, e você fica sem saber a história, o livro, o que significa o que ele falou. Então eu gosto de falar pela Bíblia, porque a Bíblia, versículo e capítulo, capítulo e versículo, é diferente de eu falar o tempo inteiro para vocês. É doloroso quando eu falo só de mim e os ouvintes ficam perdidos sem saber o que eu estou falando. Vamos lá. No livro do evangelista, conhecido como Dr. Lucas, no capítulo 11, capítulo 17 e versículo 11, diz assim: a cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Essa palavra, igreja, Jesus, mestre, que compadece de nós. Deus sabia que tinha 10 leprosos, e nem só 10, Deus sabia que tinha muitos enfermos. É como hoje, o mundo inteiro está enfermo, o mundo inteiro está cheio de câncer, de leprosos, de pobreza, de miséria, de sofrimento, de bomba, de guerra, entendeu? Estrangulamento das crianças. Mas Deus está vendo tudo, mas ninguém está clamando. Estão achando é bom. Eu quero tanto que os russos acabem com os ucrânios. Eu quero tanto que os atolá acabem com não sei quem, com os rebeldes. Mas ninguém está de joelho clamando e pedindo a Deus: tem compaixão e misericórdia de nós. Não é? Então, desde a época que Deus na terra estava, Jesus na terra estava como homem,
que essa tal guerra, miséria, fome, pobreza, dúvida, habitava também na terra. E hoje não é de menos, hoje é que é pior, que multiplicou a ambição. A ambição pela riqueza, pelo carro, pelo ouro, né? Por tudo na vida, mas não tem a ambição para servir a Jesus. Vamos lá. Ao havê-los, disse-lhe Jesus: idem e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. E um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando glória a Deus em alta voz. Quando a gente é curado, a gente fica dando glória em alta voz. Muito dia que ele está louco. A emoção da cura, igreja, é tão forte que a gente grita sem ter direção, que é importante demais, sabe? Vamos mais adiante. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Você vê que a história dos samaritanos, eles nunca eram evangélicos. Samaritano, eles não eram evangélicos. Samaritano era muito rico. Eles eram muito ricos e gostavam de fazer o bem. A Bíblia também fala que deixou Jesus escrito que todos que fizessem o bem, tanto o cativo como o livre, ele receberia de Deus bondade. Mas o que semeasse a maldade, ceifaria a maldade, pela lei da semeadura. Oh, glória! Então nós estamos semeando a lei do amor, da palavra, para nós escolher de Deus o que nós merecemos. Porque a igreja, o problema não está a gente servir a Deus. O problema é que antes da gente estar na verdade com Jesus, lá no mural que Jesus marcou o nosso nome, está todo o nosso pecado. Aí muitas vezes a gente estamos na presença de Jesus, mas não estamos ganhando nada, porque o pecado ele cobre o nosso valor. Que é isso, pastor? É. Aí você esquece, você só pede: ah, Jesus, eu quero. Ah, Jesus, eu gosto. Mas Jesus está dizendo: olha, eu cobri as multidão dos teus pecados. Jesus cobre, não apaga. Em algumas versões diz ele: Jesus apagou meus pecados. Apagar é uma coisa que não é exterminado, tá só apagado. Apagado para ninguém ver que tu és um pecador. Para não fazer vergonhar-te como pecador. Ah, esse é livre. Então o livre, mas está escrito no mural de Jesus o teu pecado antes de você servir a Deus. Então a multidão dos teus pecados cobre o teu valor. Então o que Deus tem para te dar, os teus pecados é maior. É. Aí você não ganha por isso. Você fica somente na rivalidade. Você fica assim, Deus lhe dando vida, saúde, até o dia que você estiver correto e tendo fidelidade perante o Senhor nosso Deus. A partir do momento que teu valor ele é coberto com teus pecados e tu continua na presença de Deus, mas tu é corrupto, mentiroso, ladrão, tu é fofoqueiro, tu te aproveita, toma as coisas alheias, tu mente, então tu aumenta e multiplica, quadriplica o teu pecado, teu valor vai ficar muito menos de que o que tu ia receber. Porque Deus, ele não paga o bem pelo mal. Deus não quer saber se tu é bem ou se tu é mal. Deus quer saber se tu estás tendo fidelidade perante ele. Sim ou não? Vamos lá? Vamos ver. Vamos na palavra. Ele disse:
Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Você sabe dizer onde estão os 9? Sabe o que quer dizer isso, igreja? Barganhador. É a pessoa que chora quando precisa e quando recebe é místico. Oh, glória! Então ele disse: para que eu me apresentar ao mestre se eu não preciso dele, que eu já estou curado? Mas Deus sabia onde estavam os 9. Mas o samaritano, ele foi e prostrou-se, ele ajoelhou-se dos pés do Senhor e disse: Senhor, estou curado. Oh, glória! Jesus vai e pergunta a ele: aonde estão os 9? Igreja, o problema não é você ir, o problema é responder. É feito você, quando vai se apresentar à delegacia ou à autoridade, o problema não é você se apresentar, o problema é você responder o perguntado. Sim ou não? O perguntado é que é problema. Entendeu? Então, o samaritano, ele foi interrogado: aonde estão os 9? Jesus sabia onde estavam. Bebendo, se prostituindo, se drogando, mentindo, fofocando, traindo, roubando, porque ali ele já roubou Jesus. Ou seja, ele mesmo se roubou. Porque um voltou para agradecer e se ajoelhou no chão, porque ele foi provar a Deus sua prova de amor, de fidelidade, de gratidão a Deus pelo que Deus fez por ele, porque ele sabia o sofrimento da lepra. Mas os 9 não. Os 9 achou que Jesus tinha obrigação de curar. Jesus curou para mostrar que ele tem poder, mas ficou insatisfeito porque só um voltou. Aleluia. Glória. Quantos estão na igreja pedindo algo e quando recebe não volta? É os 9 leprosos, é um deles. Oh, glória! E aí, Jesus pergunta: era 10 os que foram curados, onde estão os 9? Não não ouvem, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão estrangeiros? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, igreja, nós temos que ter fé, não é falar: eu estou ouvindo. Mas e a fé? A fé é feito você todos os dias ir trabalhar. No dia que você não vai trabalhar, você não tem o pão, você não tem nada. Por quê? Porque a fé, ela é o resultado da verdade. Para mim, todos os dias estar pregando o evangelho, eu tenho que crer, eu tenho que ter um compromisso, porque esse compromisso que eu tenho, talvez as multidões de pecado que eu tenha seja maior do que o compromisso que eu tenho a pregar a Deus, porque Deus não vai apagar meu pecado porque eu estou na igreja. Deus vai deixar guardado, mas um dia ele vai dizer: multiplicar-se teus pecados ou sanar-se ali, para mim está. Oh, glória! Fique todos na gloriosa presença e gloriosa bênção do Senhor e na comunhão do Espírito de Cristo. Que Deus venha curar você de todos os mal, de todas as enfermidades, de todas as moléstias. Que Deus seja o seu curador, que Deus seja o seu protetor, que Deus lhe faça feliz e abundem na sua vida tudo de bom. Que Deus sempre abençoe a cada um de vós que estão perante a nós ouvindo, se alimentando, seja curado agora de toda enfermidade e venha prosperar em sua vida tudo de bom. Que assim seja a vontade de Jesus e fique todos na graça do Senhor. Amém?